Olá, meu nome é Evaldo Mel e sou professor na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Essa é uma aula sobre origem e evolução da engenharia elétrica. Eu desenvolverei esse tema em 3 etapas. Na primeira parte, que eu chamei a magia da eletricidade, nós vamos contar experiências antigas realizadas com auxílio de alguns equipamentos primitivos, utilizando basicamente o atrito. Depois, numa segunda parte, falaremos então dos engenheiros, né? Então são personagens que já têm um sentido prático, né, de se produzir alguma coisa que teve assim, um impacto no público em geral. Então nós vamos falar sobre o Werner von Siemens, sobre o Thomas Edison e o Nikola Tesla, entre outros. E na terceira etapa vamos falar sobre o Brasil, sobre a vinda da eletricidade para o Brasil, as primeiras instalações elétricas no Brasil, as primeiras empresas, até uma descrição do quadro atual da eletrificação como ela existe no Brasil. A palavra eletricidade vem do grego elektron. Elektron é a palavra grega para uma substância chamada âmbar. O âmbar, quando atritado, ele adquire a chamada carga estática. Então, nós temos um registro histórico de um filósofo grego chamado Tales de Miletos, cujos escritos chegaram até os dias atuais. Ele viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, e nesses escritos ele descreve então esse fenômeno, que o âmbar, após ser friccionado com uma pele de gato ou de coelho, poderia atrair pequenas penas de aves. O âmbar é uma resina fóssil. Ela tem como origem árvores, né, árvores antigas, que secretavam somente essa seiva e depois foram soterradas em erupções vulcânicas e se fossilizou, então se mineralizou. É muito comum que o âmbar contenha insetos, folhas, que ficaram presas na resina antes que ela se solidificasse. E, como nós vimos, então o âmbar, uma vez esfregado com um tecido ou um pelo de animal, se torna eletrificado, podendo atrair pequenos pedaços de papel. Nós podemos repetir essa experiência hoje em dia utilizando uma régua feita de material plástico. Essa aqui, por exemplo, é uma régua de acrílico. Então, se nós tomarmos uma flanela e esfregarmos violentamente essa flanela na nossa régua, nós estaremos eletrizando, né, esse material e podemos atrair pequenos pedaços de papel. Então, pedacinhos pequenininhos de papel são atraídos por esse objeto eletrizado. Como nós falamos, então, a palavra eletricidade vem da denominação grega para o âmbar. E o âmbar, ele não é um bom condutor de calor. E ele parece quente ao toque. E ele foi utilizado, né, no passado para a confecção de joias. Hoje em dia está em desuso. Existe ainda algumas joias sendo produzidas com âmbar, mas não é assim um produto hoje em dia popular. Ele, na época, empregava-se com joias, principalmente para crianças, devido justamente a que o toque era quente e não frio. O âmbar, para a joalheria, provém basicamente da região em torno do Mar Negro. Ali existem vários depósitos de âmbar, né, que são explorados hoje em dia em pequena quantidade. No palácio da Tsarina Catarina I, que fica nos arredores da cidade de São Petersburgo, na Rússia, existe ali uma sala chamada Câmara de Âmbar. Então é um salão muito decorado, com painéis feitos de âmbar e também aplicações em ouro. Esse local, essa câmara, tem uma história muito curiosa. Essa região da Rússia, ela ficou sob domínio da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E houve um saque a esse palácio. Essa sala ela foi toda desmontada. As paredes foram retiradas, embaladas e mandadas de trem para a Alemanha, onde foi remontado em um castelo. Ele ficou lá durante algum tempo, mas o castelo acabou sendo atingido por bombardeios, ele foi bombardeado e a câmara foi destruída nos bombardeios. Nos anos seguintes apareceram na Europa fragmentos de âmbar, que supõe-se que tinham vindo dos escombros desse castelo que foi bombardeado. Mas a câmara em si ela se perdeu. Mais modernamente, né, alguns anos atrás, o governo russo fez uma reconstrução. Então foram contratados artesãos que ainda trabalham, né, com âmbar e foi refeita essa sala. Então hoje em dia, se nós formos lá em São Petersburgo e visitarmos o Palácio da Tsarina Catarina I, nós podemos ver
essa sala, mas na verdade ela foi reconstruída. É claro que de acordo com desenhos e fotografias da época, mas a câmara original realmente não existe mais, ela foi perdida na Segunda Guerra Mundial. As primeiras experiências registradas com o uso de eletricidade são de Otto von Guericke, num livro de 1672. Esse livro é muito interessante, ele está disponível na internet. Nós podemos ler o livro na forma de um arquivo PDF. E ali ele descreve então experiências que ele fez nessa época utilizando atrito. Para isso ele utilizou então um suporte, né, feito de madeira, e esferas. Essas esferas foram de dois materiais, vidro e enxofre. Então ele girava a esfera de vidro e a esfera de enxofre e atritava. Né? Atritava, no caso ele utilizava serragem seca, colocada no fundo dessa espécie de uma caixa aqui de madeira. E com isso ele conseguia então eletrizar a esfera, né? E poder fazer experiências, né? Atraindo então pequenos objetos. É interessante que ele descreve inclusive como que ele fez uma esfera de enxofre. Ele tomou a esfera de vidro e ele fundiu, ele derreteu, né, no forno o enxofre. Então o enxofre se tornou líquido, daí ele encheu esse recipiente, essa garrafa de vidro com enxofre. Depois que solidificado, ele quebrou o vidro. Então o que sobrou foi uma esfera de enxofre. E ele observou então que tanto o enxofre como o vidro, quando atritado, atraía pequenos objetos. Ele não deu uma explicação, né, a mais, simplesmente que o atrito criava o que ele chamava de virtude atrativa, né, para esses materiais. Então teve registro, né, dessas experiências. A partir dali foram idealizadas máquinas, né, equipamentos de atrito. Esse aqui, por exemplo, é um equipamento de 1709. Né, então, através de uma polia, né, através de um sistema de redução, né, com uma manivela, era possível fazer girar essa esfera, que normalmente era uma esfera de vidro que era utilizada. Então, a esfera era girada, né, em grande velocidade, e era colocado então um pano, né, um tecido, né, atritando, né, a esfera. E com isso então produzia-se cargas elétricas, carga estática. Mas o objetivo disso aqui basicamente era fazer experiências, né, brincadeiras. Esse registro aqui realmente foi feito dessa forma. O Stephen Gray, ele viveu na Inglaterra, né, nessa época, 1666 a 1736. E o Stephen Gray, ele ficou pobre por algum motivo, ele perdeu todo o dinheiro dele. Ele acabou indo viver num orfanato, né, mesmo adulto. Ele morava, né, por caridade, num orfanato. E lá ele começou a fazer experiências com uma máquina dessas de atrito. E ele utilizava as crianças do orfanato, né, para fazer experiências. Né. E ele realmente fez isso. Ele suspendeu um garoto através de cordas, né, e o garoto encostava o pé na esfera atritada e tinha o seu corpo inteiro eletrizado. E aí ele conseguia transmitir essa carga elétrica para outras pessoas. Então, essa menina ela está sobre uma espécie de um tamborete aqui, né? Provavelmente de madeira, portanto isolada do solo. E então a carga elétrica, né, que o garoto adquiriu encostando o pé na esfera era transferido para a garota, que fazia aqui a atração de pequenos objetos. Né? Isso aqui eram penas, né, fragmentos de pena ou fragmentos de papel fino. Ele verificou então que alguns objetos transmitiam a virtude atrativa, né, como eles chamavam, e outros não. Então, se ele colocasse aqui uma barra de metal, ele conseguia transmitir a virtude atrativa, né, no caso a eletricidade. O corpo humano também, né, o corpo do garoto então era condutor. Agora, se ele utilizasse aqui um pedaço de madeira, ele não conseguia transmitir. Então ele verificou que tinha alguns corpos que eram elétricos e outros que não eram elétricos, ou seja, corpos, na verdade, condutores e não condutores, que poderiam transmitir a virtude atrativa, né, e outros não faziam isso, não permitiam isso aí. Então, é a distinção que nós fazemos hoje em dia modernamente entre corpos condutores e não condutores. Aqui também uma máquina de atrito, feita por Jean Nollet, e ele fez várias demonstrações, principalmente nas cortes europeias. Então ele percorria, né, os salões ali dos reinos e fazendo experiências, né, curiosas
a respeito da eletricidade utilizada nessa máquina de atrito. Aqui embaixo, essa figura, ela descreve o que eles chamavam então de beijo elétrico. Né? A moça está sobre uma plataforma isolante, ela entra em contato com a máquina de atrito, se eletriza, e na hora que ela vai beijar um rapaz que está com os pés no chão, o rapaz recebe uma descarga elétrica. Esse aqui também, né, o cidadão aqui ficava sentado numa cadeira, isolado, portanto, do solo, e ele tinha aqui na cabeça uma espécie de uma coroa cheia de pontas. Então, ligando ele a uma máquina de atrito, essas pontas aqui ficavam luminosas. Havia um efeito, então, luminoso, né, de uma coroa, né, luminosa. Então, mas, como eu falei, isso aqui era um espetáculo, né? Eram coisas feitas realmente para o deleite, né, das plateias. Não tinha assim nenhum tipo de rigor científico, nenhum tipo de assim, objetivo científico esses tipos de experiências que eram realizadas. Aqui também, né, uma ilustração então da época do Renascimento, né, mostrando uma máquina de atrito, né, então sendo girada, né, tem uma pessoa aqui com a manivela girando essa máquina. Aqui é uma esfera provavelmente de vidro. Aqui tem uma pessoa com um pedaço de tecido que produz o atrito, né, na esfera. E aqui nós temos então uma pessoa que está deitada numa plataforma, isolada, portanto, do chão, por essas cordas, e ele tem aqui nos pés uma corrente metálica. A corrente metálica entra em contato com a esfera eletrizada. Então, a eletricidade estática se transmite para o corpo desse rapaz aqui, que está deitado, e ele consegue atrair aqui o cabelo da moça que está sentada aqui. Né? Mas, repetindo, meramente espetáculo, meramente para divertimento das plateias.
Nós vimos então no vídeo anterior diversas experiências envolvendo eletricidade estática que nós podemos reproduzir no dia a dia com objetos simples disponíveis normalmente na nossa residência. Continuando, nós temos a figura do Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin ele nasceu nas antigas colônias, né, inglesas na América, e ele foi uma figura muito importante na história, na criação dos Estados Unidos. Ele tinha várias atividades, né, era um cientista, jornalista, escritor, inventor, e fez diversas experiências com eletricidade. E em 1752, Benjamin Franklin demonstrou que o relâmpago, né, o raio, né, a descarga atmosférica, é uma forma de eletricidade. E atribui-se a Franklin a convenção de atribuir-se o nome positivo para a eletricidade vítrea e negativa a eletricidade resinosa. Então o que acontecia até aquela época é que quando se atritava um objeto de vidro, dizia-se então que ele tinha uma eletricidade vítrea. A resina, né, no âmbar e no caso também do enxofre, era considerada então eletricidade resinosa. O Benjamin Franklin demonstrou que nas nuvens existia também eletricidade. E ele achou que ficaria estranho chamar uma nuvem de vítrea ou resinosa. Então ele preferiu chamar de positiva e negativa. Infelizmente, o Benjamin Franklin fez uma escolha errada, porque nós sabemos hoje em dia que a eletricidade que nós chamamos positiva, na verdade, é a falta de elétrons. Então, se uma nuvem ela é positiva, é porque ela tem falta de elétrons, ela perdeu elétrons. E se a nuvem é negativa, é que ela ganhou elétrons. Então, isso vai contra o senso comum. Né? Então, por exemplo, se eu digo que a minha conta bancária está negativa, isso significa que está faltando dinheiro. E se ela está positiva, significa que ela tem um saldo, então, positivo. Mas no caso da eletricidade, ocorre ao contrário. Os objetos positivos eles têm falta de carga elétrica. E os objetos negativos têm excesso de carga elétrica. Mas essa convenção, evidentemente, na época do Benjamin Franklin, não conhecia o elétron, não havia sido descoberto ainda o elétron. Então ele não tinha condições de fazer uma escolha diferente. E acabou sendo feito de forma aleatória e ficou. Então até hoje em dia nós temos que nos conviver com esse fato, né? A corrente elétrica, ela sai, na verdade, do polo negativo das pilhas e baterias. Percorre o circuito e volta para o polo positivo, ao contrário do que diria o bom senso. O Benjamin Franklin, essa experiência que ele fez em 1752, supostamente ele teria capturado a eletricidade de uma nuvem e conduzido essa carga elétrica através do fio de seda de uma pipa, durante o temporal, para uma garrafa de Leyden. A garrafa de Leyden é uma espécie de um capacitor primitivo. Só que acontece, provavelmente ele não fez isso. E tem alguns motivos para a gente acreditar que não foi feita. Principalmente pelo fato de que ele não morreu na experiência. Essa experiência, da forma como o Franklin descreveu, é extremamente perigosa. E ele poderia, então, ter sido fulminado pela descarga atmosférica. E, de fato, alguns anos depois, uma pessoa na França, tendo contato com esses escritos, né, com essa história, né, do Benjamin Franklin, tentou reproduzir. Ele construiu uma pipa e empinou essa pipa no temporal. O que aconteceu? Morreu. Ele foi atingido pela descarga atmosférica e foi fulminado. Esse desenho, né, que eu coloquei aqui é baseado num quadro norte-americano. Esse quadro está em algum museu lá nos Estados Unidos. E as notas antigas de $10 tinham esse desenho, né, esse quadro reproduzido. Então eles homenageavam esse momento, né, em que o Benjamin Franklin teria empinado a pipa e descoberto, né, que a descarga atmosférica então era a eletricidade. Só que aconteceu, né, essas notas foram retiradas da circulação por dois motivos. Primeiramente, houve uma recomendação dos físicos ao governo norte-americano que não estampasse esse desenho em notas, porque as notas, obviamente, vão circular, as pessoas podem ter a ideia de reproduzir. Então, olhando esse desenho do Benjamin Franklin empinando a pipa, as pessoas poderiam tentar fazer isso, né? E seria, então, muito perigoso. Elas poderiam ser atingidas pela descarga atmosférica e vir a morrer eletrocutados. Outra coisa também que essas notas aqui, nessa época, elas eram impressas pelos bancos estaduais.
Então essa aqui, por exemplo, você veja que é do Banco de Los Angeles, então, da Califórnia. Essa outra aqui é de Boston, né? Então de Massachusetts, né? Os bancos estaduais emitiam as notas. Isso causava uma confusão muito grande, porque o que acontecia? Alguns bancos, alguns estados, tinham boas tipografias, que conseguiam fazer notas de boa qualidade, mas alguns estados não tinham. O serviço de tipografia era muito rudimentar, então as notas saíam muito mal impressas e, portanto, era muito fácil de serem falsificadas. Isso causava um preconceito para algumas notas. Conforme o estado, as pessoas não gostavam de receber essas notas, porque eram notas somente assim rudimentares e que eram muito falsificadas. Então, para terminar isso, né, o governo federal americano, a partir de uma certa época, passou a imprimir o dinheiro de forma centralizada. Então, os bancos estaduais não imprimem mais, né, as notas de dinheiro, e é feito de forma centralizada, né, num organismo federal. E essas notas aqui acabaram saindo de circulação, né, não são mais utilizadas. Né. Tenho, claro, alguns exemplares na mão de colecionadores. Essa nota que estão aqui era a nota do Benjamin Franklin empinando a pipa, né. Ela não circula mais. Atualmente, o Benjamin Franklin ele é homenageado na nota de $100, mas é simplesmente com a efígie, né? Ou seja, o rosto do Benjamin Franklin, e atrás tem um desenho que é a assinatura da Constituição dos Estados Unidos. Né? Não remete a essa experiência polêmica aqui, que provavelmente ele não realizou. Outro fato curioso é o seguinte: o que é esse rapaz aqui? Então, segundo o autor da pintura, o Benjamin Franklin foi ajudado nas experiências pelo filho. Então ele reproduziu aqui o Benjamin Franklin com o filho. Só que acontece em 1752, quando o Benjamin Franklin estava realmente pesquisando as escalas atmosféricas, o filho dele tinha já 32 anos de idade. E, evidentemente, o rapaz que está representado aqui no desenho é um garoto. Né? Portanto, ela tem essa incongruência também histórica, né? De representar aqui o filho do Benjamin Franklin como um menino jovem, quando na verdade nessa época, 1752, ele era já um homem adulto. Vamos agora para a Europa, né? Em 1780 foi publicado um livro em Bolonha descrevendo as experiências do Luigi Galvani. O Galvani ele tinha o seu interesse somente em animais. E quando ele estava dissecando uma rã, acidentalmente ele viu que as pernas da rã se mexeram, mesmo que a rã estava evidentemente morta. Ele depois verificou que era uma questão dos instrumentos que ele estava utilizando. Os instrumentos eram de metais diferentes. Então, quando ele tocava, né, o corpo, os músculos da rã com dois pedaços metálicos, dois instrumentos metálicos de metais diferentes, ocorria então uma reação e as pernas se moviam. É interessante, esse livro do Galvani não foi escrito por ele, mas na verdade por um sobrinho chamado Giovanni Aldini. Então está aqui a capa aqui do livro, né, a primeira folha aqui do livro. Então esse Giovanni Aldini é sobrinho do Galvani que escreveu o livro. O Galvani era muito tímido, ele não ousou escrever o livro. Né? E uma coisa também importante de saber é que Bolonha, naquela época, era um território controlado pelo Papa, era um dos estados papais. Então era controlado pela Igreja Católica do Papa. E, portanto, havia uma influência muito grande do pensamento católico em tudo que se fazia naquela região. Então, esse Instituto de Ciência de Bolonha tinha uma influência católica muito grande. Então, a explicação que o Galvani deu para esse fenômeno da perna da rã se movimentar é que o animal tinha ainda um fluido vital. Então esse fluido vital ele era recebido, né, então, de Deus em todos os seres vivos, né, nos seres humanos e também nos animais, e que fazia então com que eles ficassem vivos. Então a rã, apesar de que tinha sido já morta, ela ainda possuía um restício de fluido vital, e isso explicava então o motivo dela ter se movimentado, né, das pernas terem se movimentado. O Aldini, né, o sobrinho do Volta, fez também várias experiências. Né? Mas o que acontece, numa outra cidade, em Pávia, um outro cientista, chamado Alessandro Volta, ele soube dessas experiências
E ele investigando, né, melhor, né, aquele fenômeno, ele observou que não tinha nada a ver com a rã. Né? Na verdade, era um fenômeno totalmente desprovido de vínculo com o ser vivo. Você podia reproduzir com objetos totalmente inanimados. Então, o que ele fez? Ele pegou esferas, discos de cobre e de zinco, e empilhou, separando eles por um feltro, né, um tecido, um feltro, embebido inicialmente em água salgada. Depois ele fez com ácido deu o melhor resultado. E ele observou então que existia então uma eletricidade, ele criava eletricidade, como aquela eletricidade que se existia quando se atritavam os objetos. Ele mostrou então que não existia um fluido vital, né, nas experiências do Galvani, mas simplesmente o que acontecia é que, para conservar as rãs depois de secadas, o Galvani guardava ela num recipiente cheio de água com sal, né, uma solução salina, para que não deteriorasse, né, somente os dejetos ali, né, das rãs. E então por isso que ele utilizou inicialmente a água salgada, né, uma solução salina, para fazer o experimento dele. Depois ele ficou que se colocasse ácido era melhor. Como os discos eram empilhados, isso aqui então ficou chamado de pilha de volta, né? E é o nome que nós damos até hoje em dia em português para essas baterias pequenas, né? Nós chamamos então de pilha, né? Uma pilha de lanterna, por exemplo, né? E o nome bateria seria, né, para um objeto maior, né, de maior capacidade. No caso do inglês, eles não fazem distinção, né? Eles chamam de battery, tanto o pequeno como o grande. Então isso aqui é battery em inglês, né? Bateria. Mas no caso em português a gente chama pilha, apesar de que não tem pilha nenhuma, ou seja, não tem nada empilhado ali dentro. Mas a reação foi então estabelecida pelo Volta. Ele se tornou muito, muito famoso, né? E ele foi inclusive, ele visitou Paris, ele fez palestras em Paris e foi recebido pelo próprio Napoleão Bonaparte, né, que ele repetiu as experiências na presença do Napoleão, né, que o Napoleão tinha um interesse científico muito grande. É muito interessante, né, que o Napoleão ele incentivou muito justamente as ciências durante o período que ele reinou, né, como imperador então da França. Como eu falei, o Aldini, né, o sobrinho do Galvani, ele continuou as experiências depois que o Galvani se aposentou, né, depois chegou a morrer. O Aldini então continuou as experiências, utilizando não só rã, mas outros animais também. Então ele começou com bois, né, carcaças de bois, fazendo as experiências, né, com alguns resultados, e depois passou a utilizar seres humanos. Esses corpos aqui eram cadáveres de criminosos. A pena, né, para um criminoso condenado à morte era a decapitação. Ele era decapitado. Então o Carrasco, né, utilizando um machado afiado, uma lâmina, cortava fora a cabeça do prisioneiro, evidentemente o matando. E também fazia parte da punição que o cadáver do criminoso, depois de executado, ele era entregue para os institutos científicos, para ser dissecado. Ele era permitido, né, dissecar, né, cadáveres de criminosos. Isso fazia parte da penalidade, porque o que acontecia? Os membros eram separados. E isso, segundo a crença da época, fazia com que a pessoa não ressuscitasse no juízo final. Então o criminoso, além de ele ter sido condenado à morte, ele era condenado também a nunca mais ressuscitar, né, porque o corpo dele tinha sido desmembrado. Né? Então, cortar o corpo em vários pedaços, segundo a crença religiosa da época, faria com que aquele corpo não tivesse o benefício de ser ressuscitado, de voltar à vida no juízo final. As pessoas que seriam enterradas com o corpo inteiro, né, intacto, seriam então ressuscitadas no juízo final. Mas como esse prisioneiro teve as suas partes do seu cadáver espalhadas, ele então não voltaria nunca mais. Né, fazia parte da pena dele. Só que acontece, as experiências do Aldini com corpos humanos não davam bons resultados. Ele não conseguia nada, não conseguia fazer nada. E ele argumentou
que um dos motivos, né, de acontecer isso é porque justamente a cabeça tinha sido separada do corpo. Então o criminoso chegava para ele já sem cabeça, a cabeça separada do corpo. Isso, segundo, né, a teoria dele, fazia com que tivesse sido interrompido aquele fluido vital. E daí, na hora que ele fazia essa experiência, não acontecia nada, ele não via nenhum efeito acontecer. Mas o Aldini, ele chegou ao conhecimento dele que na Inglaterra tinham inventado um dispositivo, né, um outro instrumento para executar criminosos, que era a forca. Então passou a ser hábito na Inglaterra que os condenados à morte, né, os prisioneiros condenados à morte, eles não eram mais decapitados, eles eram enforcados. E no enforcamento, o cadáver então fica intacto, ele fica com a cabeça junto do corpo. Então ele teve a ideia de fazer experiências com um criminoso enforcado. Né, e ele viajou para Londres. Em 1803, ele então conseguiu o apoio do Royal College of Surgeons, né, que era uma instituição médica, para fazer experiências com o corpo de um criminoso recém-enforcado. E ele ficou aguardando que aparecesse então um recém-enforcado. E, para a sorte dele, realmente apareceu, né, para o azar do criminoso. Né. Um tal de George Forster, ele foi acusado de ter matado a esposa e a filha por afogamento. Realmente, a esposa e a filha apareceram mortas, afogadas no rio, e ele foi acusado de ter matado. Havia testemunhas de que ele havia brigado, né, com a esposa, e que então, supostamente, ele, né, acabou cometendo então esse ato, né, acabou matando a esposa e a filha, né, que era uma menina pequena. E ele foi condenado à morte, e então a pena dele era ser enforcado. Então o Aldini ficou a postos, né? Ele tinha então uma pessoa lá já de prontidão, para que assim que o criminoso fosse enforcado, o corpo fosse conduzido, né, fosse levado até esse local, onde ele faria experiências. É interessante que a fonte de energia dele era uma pilha de volta, né? O Volta que, né, que tinha falado, né, tinha se oposto muito ao tio dele, né, ao Galvani. Mas a fonte de energia elétrica que o Aldini utilizou era uma grande pilha de volta, que ele levou desmontada da Itália, montou lá em Londres, e ele tinha então fios, né, condutores, tinha eletrodos, que ele aplicava então no cadáver. Né. Ele inicialmente aplicou na boca e na cabeça. E quando ele fez isso, o cadáver abriu um dos olhos e também a mandíbula tremeu. A mandíbula ficou tremida. Né? Depois ele continuou. Ele aplicou o eletrodo no reto do cadáver. E daí, quando ele fez isso, a descarga elétrica foi tão intensa que o cadáver mexeu um braço e uma perna. Isso, claro, causou assim, um espanto enorme na audiência, né? Então as pessoas que estavam assistindo, e havia um número grande de pessoas que estavam assistindo a experiência, ficaram extremamente espantadas, né? Com até o temor de que o morto voltasse à vida, né? Mas não aconteceu, ele só, claro, obviamente ele estava totalmente morto, mas ele reagiu. Né? Reagiu e teve então as pessoas assistiram a essa experiência macabra. Né? Das pessoas que assistiram era o Bedel, né? O Bedel é o porteiro, né? A pessoa que abre e fecha as portas. Né? O Bedel da instituição, ele estava lá assistindo, ele ficou tão nervoso que ele foi para casa, quando ele chegou em casa teve um ataque cardíaco e morreu. De tão impressionado que ele ficou com a experiência. Né? E havia também algum representante de um jornal, e foi publicado, né, no dia seguinte essa experiência. Né? Então se tornou público, né? Todo mundo entrou em contato, né, com essa experiência. Apesar do sucesso, né, que ele teve com essa experiência, o Aldini não repetiu, ele foi embora. Ele foi embora e voltou para Bolonha. Mas ele continuou fazendo experiências, não mais com cadáveres, mas com pessoas vivas que tinham distúrbios psicológicos. Então, pessoas que eram consideradas somente doentes mentais. Então, essas pessoas eram muito agressivas, muito nervosas, e aplicando somente choques elétricos, as pessoas então se acalmavam. E então essa terapia, infelizmente, ela se tornou usual. E até recentemente, eu acredito que até mais ou menos 1950, por aí,
o chamado eletrochoque, era uma técnica utilizada para tratamento, suposto tratamento, de psicóticos, principalmente esquizofrênicos. Pessoas que sofriam de esquizofrenia, né, quando entravam, né, em algum tipo de surto, era aplicado choque elétrico, né, que era para acalmar a pessoa. Né. Obviamente uma crueldade, né, e até extremamente arriscado, que podia levar até a morte, né, do paciente. Mas, infelizmente, isso aí foi realmente aplicado, muito aplicado, em instituições psiquiátricas, né, em instituições, então, que seriam um suposto tratamento para a esquizofrenia. Né. E a origem disso foi lá o Aldini, que ele fez as experiências, né, somente nessa época com pessoas, com pacientes que apresentavam distúrbios psicológicos. Uma coisa também interessante é que, alguns anos depois, é publicado na Inglaterra um livro sensacional chamado Frankenstein. Esse livro tem coisas assim interessantíssimas. Primeiramente, a autora é uma mulher chamada Mary Shelley. E quando ela escreveu o livro, ela tinha somente 19 anos de idade. O livro foi publicado em 1818 sem autor. Né, o livro, né, essa capa aqui é de uma edição posterior. A edição original, né, publicada, né, em 1818, não tem autor. Talvez por um temor do editor de que, se fosse uma mulher, as pessoas não comprariam o livro. Tamanho era o preconceito, né, que existia então contra a atividade feminina. Mais tarde, né, pelo que eu vi na internet, na terceira edição, o livro fez muito sucesso. Na terceira edição, né, o pessoal queria saber, afinal, quem é que escreveu, e daí o editor colocou o nome da Mary Shelley. Né. A Mary Shelley não assistiu àquela experiência do Aldini. Né. Ela, se você for olhar na cronologia, ela tinha, naquela época que o Aldini esteve lá em Londres, ela tinha 5 anos de idade. Então ela não assistiu. Mas a história da experiência do Aldini se tornou popular em Londres. E a Mary Shelley morava em Londres. Então, obviamente, que ela entrou em contato com essa história. E o livro Frankenstein, ele descreve justamente um cientista chamado Victor Frankenstein, que faz experiências, né, com um cadáver. Ele recolhe, né, do cemitério um cadáver e consegue fazer com que o cadáver volte à vida, aplicando descargas elétricas. Então, obviamente, que existe um relacionamento enorme com aquelas experiências do Aldini. Né. É interessante, o Frankenstein é o cientista. Né. A criatura não tem nome, ela é simplesmente chamada de a criatura. Modernamente, muita gente associa, né, o Frankenstein com o monstro, né, e não é. O monstro, originalmente, no livro, ele não tem nome. O Frankenstein é o Victor Frankenstein, que é o nome do cientista. Outra curiosidade, em 1910, o Thomas Edison ele inventou um dispositivo chamado kinetograma, que era um cinema. Né? Era uma máquina onde passava um filme, a pessoa colocava uma moedinha e assistia, né? Colocava o olho lá no visor e assistia um filme. E um dos primeiros filmes que ele produziu para essa máquina era Frankenstein. Então, o Frankenstein, existem diversos filmes, né, baseados no livro, peças teatrais também, né, baseadas então no livro, né, Frankenstein, da Mary Shelley, né, e que, obviamente, ela se inspirou naquelas experiências macabras lá do Aldini, que ele realizou lá em Londres. Outro personagem muito interessante é o Michael Faraday. O Faraday, ele começou a carreira científica dele como assistente de um outro cientista famoso, né, inglês, né, que até tinha o título de Sir, né, então ele recebeu até uma honraria, né, do rei, chamado Humphrey Davy. Esse cientista atuou em várias áreas de química e física, e ele foi presidente da Royal Society. A Royal Society ela existe até hoje em dia, é uma associação científica com sede em Londres. Então, são cientistas que se reúnem e eles apresentam palestras, e é publicado, depois de cada ciclo de palestras, é publicado uma revista sobre essa experiência, sobre as palestras que são realizadas. Né? E o Faraday, ele tem uma origem muito pobre, ele era um rapaz assim, de uma família pobre, e ele foi trabalhar numa livraria como encadernador. Então ele fazia as capas, né, de livros, mas também naquela época não existia caderno para vender.
Se você precisasse então de um caderno para anotações, você ia numa livraria e a pessoa então fazia. Né? Ela pegava as folhas e produzia um livro, né, com as folhas em branco para a pessoa tomar nota. Né? E o Dave, ele frequentava essa livraria e acabou conhecendo o trabalho do Faraday, disse que ele era muito habilidoso, a encadernação que ele fazia era muito caprichosa, e o Dave acabou tendo um acidente muito sério. Ele estava no laboratório dele fazendo algumas experiências com ácidos, e quando ele misturou duas substâncias, aquela mistura explodiu na cara dele. Ele foi atingido, né, por um ácido, né, assim, em estado de fervura. Né, aquilo ali veio na cara dele. E ele se queimou, né, queimou bastante o rosto e atingiu os olhos. Ele não chegou a ficar cego, mas ele tinha manchas, né, na visão. Então ele perdeu a acuidade, ele não conseguia fazer coisas delicadas. E para continuar somente as experiências, ele lembrou do Faraday, que era um rapaz então que ele conhecia, que trabalhava nessa livraria, e que ele viu que era muito habilidoso, e foi lá oferecer um emprego. Ofereceu um emprego para o Faraday se ele não queria trabalhar como assistente. Então o Faraday foi contratado para ajudar o Dave para montar as experiências, já que o Dave não estava enxergando. Né? O Dave ficou o resto da vida com o problema da visão. E então o Faraday fazia, né, somente as experiências para ele, claro, ele orientava. E então o Faraday teve acesso a livros. Né, o Dave foi uma espécie então, de um tutor do Faraday, e o Faraday então estudou. Teve a oportunidade então de frequentar aulas, palestras, né, e depois acabou sendo uma espécie de sucessor do Dave. Né. Ele assumiu então uma função científica, né, sucedendo, né, o Dave fazendo experiências. Em 1808, o Faraday consegue verbas, né, patrocínio, para construir um conjunto de 80 pilhas feitas com cobre, zinco e ácido sulfúrico, que era utilizado, que foi colocada no subsolo da Royal Society. Então tinha lá um porão, e nesse porão foram montadas essas 80 pilhas, né, que produziam, eram ligadas todas em série, então produzia uma tensão razoável. Né. Era uma tensão aí na ordem de algumas mais de 100 volts. E essa corrente elétrica ela saía, né, desse subsolo e era conduzida através de condutores lá para cima, para o auditório. Então, no auditório, era possível fazer experiências com eletricidade. E então existe uma experiência famosa, registrada nos anais lá da Royal Society, no qual o Faraday, à noite, ele escureceu a sala, né, ele mandou apagar os lampiões que iluminavam a sala, para ficar praticamente às escuras, e ele fez aqui, ele tinha então uma ampola, onde ele tinha 2 eletrodos feitos de grafite, ligados a esse conjunto de baterias que estava lá no subsolo, e ele encostou uma na outra, né, e brilhou. Aquilo ali produziu uma luz muito intensa, que iluminou toda a plateia, toda a sala, né, apesar de ser uma sala grande, ela ficou fartamente iluminada com aquela luz intensa, né, produzida então por essa descarga elétrica. Esse tipo então de lâmpada, chamada lâmpada a arco, ela foi o primeiro tipo de lâmpada, primeiro tipo de objeto elétrico a produzir luz. Eu vou mostrar aqui um vídeo. Okay, back with me on another video now. Here's my carbon arc lamp, homemade, running on this 150 watt homemade ballast. And here's the bridge rectifier, 100 amp. And there's an old battery to hold these things. So let's turn it on. See what it looks like. Sorry about that. The ballast is on. Let's slowly move it. It's the first start on this carbon. Once it gets rid of what's it liquid inside it, restart to work. It's a DC arc. Hope it's smoking.
O vídeo mostra então 2 eletrodos de grafite ligados, né, à energia elétrica local. Existe um reator, né, em série, né, uma bobina em série, porque é para limitar a corrente elétrica, e ele colocou também um retificador, ele usa então corrente contínua. Então ele encostando então 2 eletrodos, né, provoca então uma faísca, afastando um pouco, aquela faísca permanece, né, permanece brilhando. A lâmpada então feita dessa forma, ela foi muito utilizada, né, foi utilizada, por exemplo, para cinema, tanto para iluminar a cena, para fazer a filmagem, né, no estúdio, como também para projeção. Então os projetores utilizavam lâmpadas a arco, né, passava o filme, então lá atrás tinha a fonte de luz, era uma lâmpada a arco. Foi utilizado também no teatro também, né, como em refletores, né, para iluminar as cenas de teatro. E na Segunda Guerra Mundial foram construídos aparelhos móveis, que tem o nome em inglês de searchlight. Então é um holofote, né, que pode ser manejado. E ele era utilizado para tentar encontrar aviões, né, que vinham bombardear. Então os aviões vinham à noite, né, para bombardear as cidades, e a bateria antiaérea então tentava localizar os aviões com essas lâmpadas, né, com esses holofotes enormes, né, iluminando o céu até que pudesse simplesmente achar um avião e tentar derrubar. Era muito difícil. A bateria antiaérea era dificílimo que ela atingisse realmente um avião, mas eles tentavam, né? Paralelamente, em 1871, o Gramme, na Bélgica, ele inventou então um gerador rotativo. Então era uma máquina que podia então ser colocada a girar e gerava a corrente elétrica, né? Tem vários modelos, né? Na verdade a máquina de Gramme tem várias concepções diferentes, vários tipos diferentes. Aqui também algumas outras máquinas baseadas, né, na ideia de Gramme, com designs diferentes. Nos Estados Unidos, né, o Charles Brush, ele construiu um dínamo, né, de grande porte, baseado no esquema, né, do Gramme, e ele produzia lâmpadas, ele fabricava lâmpadas a arco. Essas lâmpadas eram vendidas para cidades, para fazer iluminação. Então, grandes cidades dos Estados Unidos, né, Boston, St. Louis, Nova York, Washington, contratavam então o serviço do Bush. Ele colocava em algum lugar esse dínamo, era tocado a vapor, né, então tinha uma máquina a vapor que fazia ele girar, e a eletricidade então alimentava essas lâmpadas colocadas nas ruas. Essa foto aqui eu acho muito interessante. Ela não é um desenho, é uma fotografia, tá? É uma fotografia obtida em 1881, à noite. Esse aqui é o Distrito Financeiro de Londres, onde ele era iluminado, essa região, por lâmpadas a arco, que a gente vê aqui nesse poste grande. Aqui também, né, um poste bem alto, e lá em cima tinha essa lâmpada, né? A lâmpada era alimentada então por um gerador, né? Isso aqui foi a fabricação da Siemens, colocados lá em Londres, né? O problema dessas lâmpadas, elas eram muito fortes, né? Elas iluminavam bem. Então você pode ver que aqui foi tirada uma foto, né? Uma fotografia noturna. Mas ela requeria uma manutenção muito grande. Até me parece que aqui, né, nesse poste, tem algum tipo aqui de cabo que provavelmente serve para baixar a lâmpada. Então, durante o dia, a lâmpada tinha que ser baixada para tocar o eletrodo, porque o eletrodo de grafite ele vai se gastando ao longo do tempo. Então, todo dia tem que alguém ir lá e trocar o grafite. Então, ela tem esse problema de ter uma manutenção constante, né? Senão ela não funciona. Essa outra foto aqui também mostra, né, em algum local, acho que deve ser Estados Unidos isso aqui, onde nós temos aqui o poste, aqui nós temos a lâmpada a arco, e aqui esse carrinho, né, uma espécie de uma caminhonete, tem uma estrutura, né, pela qual então uma pessoa, um técnico, sobe até lá em cima para fazer a manutenção. E tinha que ser feito todo dia, né? Todo dia tinha que trocar os eletrodos. Essa aqui é um número da Scientific American, uma revista, né, norte-americana, de 1881, em que ela mostra aqui na capa o sistema do George Brush, de Nova York. Então ele tinha uma central que gerava eletricidade, e nas ruas tinham então lâmpadas a arco, lâmpadas elétricas, tá? Então grandes cidades, Londres tinha também, não a cidade inteira, mas assim algumas partes, né, sendo iluminadas então por lâmpadas a arco.
Também aqui, no caso de Nova York, tinha também algumas indústrias também. Tá? Então, a rede elétrica, ela entrava em algumas indústrias, e nas indústrias tinha lâmpada a arco, né? Indústrias que precisavam de muita luz, então contratavam o serviço também, né? Mas não em residências, né? A lâmpada a arco é muito forte. Se nós colocarmos dentro de uma sala, nós vamos ficar ofuscados, né? Com intensidade muito grande. Então ela funcionava em grandes ambientes, mas nas ruas, né? Num pavilhão industrial, uma coisa assim. Estações também, estação de trem, mas assim, uma sala pequena não era possível, né? Não era possível utilizar a lâmpada a arco. Mas o que acontece? Nós vemos assim que essa época, né, por volta de 1970 e pouco, né, um cenário favorável a pesquisas aplicadas, ou seja, coisas para que houvesse algum tipo de produto, né, produto comercial. E nós destacamos então aqui as figuras do Werner Siemens, né, que ele não era von Siemens, o von é um título nobre, né, que ele recebeu depois, né, ele foi agraciado. O Thomas Edison, né, nos Estados Unidos, e o Tesla aqui. Nós vemos que o Siemens é mais velho, né, nasceu em 1816, o Thomas Edison já é de 1847, e o mais jovem aqui é o Tesla, de 1856. E esse assunto, né, vai ser então objeto da nossa segunda parte dessa aula. Até lá então e obrigado.